Shalom, povo de Deus, graça e paz. Pastor Mazini, quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Queria falar um pouco sobre a história de Ruth. Ruth foi nora de Noemi. Noemi foi uma mulher que sofreu algumas perdas significativas. Ela perdeu seu esposo e logo depois de perder seu esposo, perdeu seus 2 filhos. Ela se tornou uma viúva desamparada, uma viúva que já não tinha mais condições de viver nas terras de Moabe. Então ela decidiu voltar para sua terra, para Israel. E quando ela decidiu voltar, uma de suas noras, Ruth, ela decidiu fazer uma aliança com Noemi e permaneceu ao lado de Noemi e voltou para a terra. Noemi estava tão amargurada, tão desistida, culpando a Deus, colocando a culpa das suas perdas em Deus, triste, como qualquer um de nós que ficaria amargurado, entristecido diante de perdas, diante de frustrações, diante de faltas na nossa vida. E tudo ela atribuiu a Deus. Mas Deus tinha um plano para Noemi. E o plano de Noemi era Ruth. Ruth fazia parte do plano de Noemi. Ruth, na vida de Noemi, fazia parte do plano de Deus, estava dentro do plano de Deus, para redimir, para resgatar, tornar tudo que foi ruim na vida de Noemi em algo bom. Deus tinha um plano para Noemi, Deus tinha um plano para Ruth, porque Ruth também tinha perdido o seu esposo. Assim como Noemi, ela estava viúva, ela estava desamparada. Mas mesmo assim ela decidiu ter um propósito. Qual foi o propósito de Ruth? Ajudar Noemi, cuidar de Noemi, cuidar de sua sogra. Então ela voltou para a terra de Israel com sua sogra e como pobre, como era uma viúva também, estavam agora 2 viúvas, não tinha sustento. A única coisa que elas podiam fazer era ir pegar as espigas que caíam das cestas dos ceifeiros nos campos daqueles que plantavam em Israel. Então ela saiu a colher nesses campos e quando ela estava recolhendo essas espigas, ela entrou no campo de Boaz. Boaz era um parente próximo de Noemi. Era um homem rico, era um homem abastado, mas também era um homem solteiro. Ele tinha de tudo, mas não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha descendência. E Deus também tinha um plano, como Deus tinha um plano na vida de Noemi, Deus tinha um plano na vida de Ruth, também Deus tinha um plano na vida de Boaz, porque Deus queria usar a vida de Boaz também para abençoar Ruth, a vida de Ruth para abençoar Noemi. Nós às vezes não entendemos. Certas pessoas entram na nossa vida ou aparecem na nossa vida para ser bênção na nossa vida. E nós temos que entender isso, que certas pessoas vão servir de instrumento de Deus para ser bênção na nossa vida. Boaz foi bênção na vida de Ruth e na vida de Noemi também. Porque depois a história conta que Noemi orienta Ruth a estar com Boaz. E Ruth então segue as instruções de Noemi e Boaz decide casar-se com Ruth e ser o remidor daquela família, ser o resgatador daquela família. Porque Deus tinha um plano. O plano de Deus não era só para resolver um problema de Noemi, resolver um problema da viuvez de Ruth, ou resolver um problema da solteirice de Boaz. O que Deus tinha era um plano maior, porque através deste casamento, dessa união de Ruth com Boaz, nasceu Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé foi o pai de Davi, o grande rei Davi. Se essa história não tivesse acontecido, se essas perdas não tivessem acontecido, se essas tragédias não tivessem acontecido, quem sabe
até Jesus não teria existido, porque Jesus é a raiz de Jessé, diz a palavra. Tudo tem um plano, tudo tem um propósito. Deus tem um propósito em cada coisa. A Bíblia fala que nenhuma folha cai sem que Deus permita. Tudo está dentro da vontade de Deus. Nós temos que crer assim. Ainda que nós não vamos entender, ainda que nós não vamos compreender, tudo faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. E nós temos que estar abertos para isso. Deus vai te dar um Boaz. Deus vai preparar um Boaz na sua vida. Deus vai preparar uma Ruth na sua vida. Deus vai resgatar você através de alguém. Hoje nós temos Jesus. Jesus é o nosso Boaz, Ele é o nosso remidor, Ele nos comprou, Ele pagou o preço por nós, Ele tomou a nossa causa e Ele morreu por nós para que nós tivéssemos vida. Deus te dará um Boaz, Deus vai resolver a sua causa, Ele vai assumir a sua causa e Ele vai transformar, porque Ele é especialista em transformar causas impossíveis em possíveis. Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Deus te dará um Boaz. Que Deus te abençoe. Shalom.